Ô, cadeira barulhenta. Oi, tudo bom? Estou de volta! Hoje, sem palhaçada, temos um assunto sério para falar. Como eu já disse num vídeo anterior sobre a maternidade, e que eu sempre falo que é muito fácil as pessoas falarem sem saber o que você vive dentro de casa. Pois bem, também falei sobre estudos que me deixam irritada, porque com certeza pessoas que fizeram esses estudos não têm criança em casa. O mais novo estudo fala que colocar a criança de castigo para pensar no que está fazendo não é bom. Sim, você já deve ter ouvido do cantinho do pensamento, né? Time out, como dizem. Aquele cantinho que você bota quando a criança aprontou, você vai lá dar um aviso para ela. Aí ela não obedeceu, você vai lá e bota a criança para pensar. E você deixa o tempo proporcional à idade. E aí, depois que a criança se acalmar, ela vai pensar no que tá fazendo, você vai lá, se abaixa, dá um abraço, fala pra ela porque que ela está de castigo, pra ela entender e não cometer novamente o mesmo erro, beleza? Pra algumas famílias isso funciona, para algumas talvez não. Já tentei fazer algumas vezes e sabe que muitas vezes não funcionou, muitas vezes funcionou. Então acho que tudo depende de persistência. Se você quer usar esse método, vai usar, vai dar certo, beleza, parabéns. Mas o que esse estudo diz é que isso não é bom. Esses estudos vêm de fora. Então diz que um professor psiquiatra, um médico psiquiatra e uma psicoterapeuta pediatra dizem que isso não é bom para o nosso cérebro, ou melhor, para o cérebro da criança. Segundo eles, foi feito um estudo do cérebro e não é bom para a criança esse método de correção, porque esse castigo que você põe a criança sentada pensando, para eles é a mesma coisa que uma dor física. Ficou pasma? Eu também. Isso é como se fosse uma dor de rejeição, segundo eles. Eles dizem que, na verdade, as crianças querem uma conexão. Quando elas aprontam, elas querem ser envolvidas. Elas não devem ser deixadas de lado para pensar. Você tem que ir lá e dar um abraço no seu filho e conversar com ele com muito amor e carinho. Você fez errado, tá? Mamãe tá bem triste. Não comete isso novamente, tá bom? Dá beijinho na mamãe. Dá beijinho, beijinho, beijinho. Ainda dizem que se você bota ela sozinha, ela vai aprender que toda vez que ela tiver algum problema na vida, ela tem que se isolar. Ela não vai falar pra ninguém. Ela vai se isolar no cantinho dela e vai ficar lá. E eles dizem que isso é ineficaz ainda por cima, esse castigo. De deixar ela pensando. É ineficaz, não vai resolver. Então pensa nessa sugestão, né? Abraçar com carinho a criança e tentar explicar pra ela, né? Não deixar de castigo, só simplesmente explicar. Eles não têm filho. Com certeza eles não têm filho. Porque antes de você botar no cantinho do pensamento, você explica já pra criança que se ela não se comportar e não fizer certinho ou fizer aquilo novamente, ela vai pro cantinho do pensamento. Mas a maioria não entende, vai lá, faz de novo e fica na cadeirinha do pensamento. E gente, esse assunto é polêmico porque toda vez que alguém vem com um estudo e fala como você tem que criar o seu filho, isso dá muito rebuliço. Porque como eu já disse, a maioria dos pais está tentando acertar e vai tentar de tudo que é forma fazer com que a criança fique quietinha, seja um amor, seja comportada e não expresse sentimentos. Às vezes eu acho que a gente quer uma múmia em casa. Não, a gente quer uma múmia. Paro muitas vezes e penso assim, meu Deus, gente, eu acho que eu quero um adulto dentro da minha casa. E esqueço de pensar que eu tenho uma criança dentro de casa. Eu quero que ela seja comportada, que ela sente bonitinha, que ela não fale palavrão. Não, essa parte realmente eu não quero. Não pode falar palavrão. Mas eu quero que ela seja assim, ó. Falou, escutou, resolveu. Mas nem toda criança é assim. Nem todo adulto é assim. Às vezes tem adulto que você fala. Entra aqui e sai aqui. Gente, eu acho que esses caras não sabem. E nunca viram e não tem uma criança de 2 anos, vamos supor, que se joga no chão porque quer chupar o sorvete. Ela vai se jogar no chão, como eu já falei das birras, porque ela quer um sorvete. Então, às vezes, é muito mais fácil você pegar a criança, fazer ela se acalmar lá no cantinho, de castiguinho, pra depois você conseguir conversar com ela. Poder explicar pra ela por que ela tá de castigo. E que aquilo que ela fez é errado. Esse é o tempo que você tem para se acalmar e a criança também. Aí, nesse estudo teve uma mesma professora, psicóloga formada, mestre em psicologia. Por favor, parem de usar a neurociência para dizer como criar crianças. Vocês estão assustando os pais. Se você está falando que deixar meu filho de castigo vai machucar o cérebro dele, então quando deixar ele na creche sozinho, na escola, você deixa ele lá e ele começa a chorar, então você também está criando sofrimento e vai estragar o cérebro do seu filho. E ele vai pensar que eu tô rejeitando ele. Eles não pensam nisso. Gente, pelo amor de Deus, você não vai jogar a criança lá no canto pra ela pensar e deixar ela sem amor, sem carinho. Você depois vai envolver ela, daí a criança vai entender, vai ficar tudo bem, tá tudo certo, você vai me encher de beijinho e ela vai ver que ela é amada porque ela fez coisa certa. Isso cria uma ansiedade nos pais, uma ansiedade de acertar, uma ansiedade que eu tô fazendo certo, eu tô fazendo errado.
Então pensa, se você não der castigo pro seu filho, ou não ser rígida com ele, quando ele crescer, experimenta só conversar com ele, só dando beijinho, carinhozinho, e não dando um castiguinho quando ele fizer uma coisa bem punk. Daí um dia faz uma coisa bem séria, aí vem a polícia. Querida, você acha realmente que a polícia vai lá dar carinho pro teu filho? Vai dar beijinho e vai dizer pra ele: Oh, não apronta mais, tá? Então eu vou chamar teu pai. Vem aqui, querido, dá um abraço no tio. que nada, ele vai meter o picolé no teu filho. Não quer saber não, ele vai dizer: teu pai não te educou? Teu pai não te educou, então eu vou te dar educação agora. Vamos sempre lembrar que a gente cria os filhos pra vida, pro mundo. Vamos dar amor, mas limite tem que ter. Vamos combinar, mesmo que não seja fácil, a gente tem que tentar. E é por isso que eu fico pé da vida quando vem um estudo que diz Isso, que aqui. alguma coisa dá certo, dá, mas tem muita coisa misturada aí que deixa a gente meio louca. Às vezes então. Ai, Sara, hoje teu vídeo não foi engraçado. Não identifiquei. Não gostei. Paciência, né? Pintar meu narizinho de vermelho. Conta aí pra mim o que você achou disso tudo, se você passa por uma situação, ou se você tem alguma fonte, alguma dica de como educar o seu filho. Ah, eu quero fazer uma entrevista com uma amiga minha. Ela tem tudo e mais um pouco sobre a educação dos filhos. E eu começo a acreditar que ela dá conta, porque eu tô tentando. Então era isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Curte, compartilha esse vídeo, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.